Prepare-se para uma jornada que vai além do que você já ouviu. Você já parou para pensar nos sinais ao nosso redor? O que as notícias não estão nos dizendo? No mundo em que vivemos, onde a incerteza se torna a única constante, surge a pergunta: estamos vivendo os últimos dias? Neste vídeo vamos explorar as verdades escondidas nas profecias bíblicas, revelando o que realmente está acontecendo no cenário global. As Escrituras nos alertam sobre um grande engano, perseguições e um futuro prometido que muitos ainda ignoram. Vamos desvendar como a história de Israel se entrelaça com os eventos atuais e entender a importância dos sinais dos tempos. Você está preparado para encarar a realidade de que a batalha entre o bem e o mal não é apenas uma narrativa antiga, mas uma luta que está se desenrolando diante de nossos olhos? Fique conosco, pois a verdade é mais poderosa do que você imagina, e as promessas de Deus estão se cumprindo de maneira surpreendente. A hora de despertar é agora. Os sinais proféticos que indicam os últimos dias estão se tornando cada vez mais evidentes. Guerras, rumores de guerra, terremotos e pandemias são mencionados nas Escrituras como sinais de que algo maior está por vir. O livro de Mateus fala sobre o início das dores, comparando esses acontecimentos com as contrações de parto, que se intensificam até o nascimento. A cada novo evento global, a sensação de urgência cresce, levando muitos a se perguntarem: será que estamos realmente vivendo os últimos tempos? A profecia se desdobra diante de nossos olhos, chamando a atenção para a necessidade de estarmos espiritualmente alertas. Não se trata apenas de eventos isolados, mas de um padrão contínuo que aponta para a consumação dos séculos. À medida que as evidências se acumulam, a mensagem é clara: o tempo está se esgotando. Desde o princípio, as Escrituras alertam sobre um período de grande engano que antecederá o fim dos tempos. Falsos profetas e líderes seduzirão muitos, distorcendo a verdade e afastando-os do caminho certo. O apóstolo Paulo adverte sobre a chegada de um espírito de engano, que confundirá até mesmo os mais fiéis. Nos dias atuais, essa realidade é evidente na proliferação de ideologias que se opõem aos ensinamentos bíblicos, desorientando pessoas e minando princípios que antes eram inquestionáveis. Além disso, a manipulação de informações pelas mídias e a distorção de valores têm se intensificado, criando uma ilusão coletiva. O que parece ser verdadeiro é muitas vezes apenas uma fachada, mascarando uma realidade corrompida. Nesse cenário, é essencial buscar discernimento espiritual para não ser levado pelas ondas de falsidade. A verdade permanece como um farol, iluminando o caminho em meio às trevas do engano. Israel sempre foi o epicentro das profecias bíblicas, e seu papel nos últimos dias é central. A restauração do Estado de Israel em 1948 é considerada por muitos estudiosos como um cumprimento importante das promessas feitas nas Escrituras. Esse evento, há muito tempo aguardado, sinaliza o início de uma contagem regressiva para acontecimentos proféticos maiores. Além disso, os contínuos conflitos no Oriente Médio e a atenção global voltada para Jerusalém reforçam a importância de Israel como um sinal dos tempos. As Escrituras falam de um tempo em que todas as nações estarão envolvidas nos acontecimentos ao redor dessa pequena nação, e vemos isso se desdobrando diante de nossos olhos. Esses sinais não são coincidências, mas indicações claras de que as profecias estão se cumprindo, lembrando o mundo da importância do povo e da terra de Israel no plano divino. À medida que os tempos finais se aproximam, as Escrituras preveem um aumento da perseguição contra os cristãos e uma grande apostasia. O afastamento dos princípios bíblicos será cada vez mais evidente, com muitas pessoas abandonando a fé ou adotando versões distorcidas dos ensinamentos cristãos. Ao redor do mundo, histórias de perseguição e martírio se multiplicam, especialmente em países onde professar a fé em Cristo é um risco constante. A resistência à verdade também cresce dentro da própria igreja, com falsos ensinamentos ganhando espaço e valores essenciais sendo comprometidos. Esse cenário cumpre o que foi profetizado: um tempo em que o amor de muitos esfriará e o comprometimento com a fé verdadeira será desafiado. Contudo, aqueles que permanecerem firmes serão fortalecidos, pois é na adversidade que a fé se torna inquebrável, purificada como ouro no fogo. Os julgamentos proféticos, simbolizados pelas trombetas e taças do Apocalipse, indicam tempos de grande tribulação sobre a terra. Eventos globais como pandemias, desastres naturais e crises econômicas têm sido vistos por muitos como uma prévia desses julgamentos, servindo de aviso para a humanidade. A cada acontecimento, o mundo parece mais próximo do que as Escrituras chamam de o dia da ira do Senhor. Esses sinais não são meras coincidências, eles ecoam as advertências que Deus deu para que as pessoas se arrependam e voltem a Ele.
Os julgamentos têm o propósito de sacudir o que pode ser abalado e revelar o que é inabalável. Em meio a essa turbulência, é essencial reconhecer que há uma dimensão espiritual por trás de tudo que vemos. Os acontecimentos são, em última análise, um chamado à humanidade para despertar e buscar refúgio na graça divina. Em tempos de crise, o arrependimento se torna uma necessidade urgente. As Escrituras nos ensinam que, embora os julgamentos sejam severos, a misericórdia de Deus é ainda maior. Existe um convite para todos: voltar-se para Deus, buscando sua graça e perdão. A mensagem central da Bíblia é uma de esperança, mesmo em meio à escuridão. O arrependimento não deve ser visto como um fardo, mas como uma oportunidade de renovação e transformação. Para aqueles que reconhecerem suas falhas e clamarem por auxílio, a promessa de restauração é inabalável. Deus é fiel para perdoar e purificar, oferecendo uma nova chance a cada um que busca um relacionamento verdadeiro com Ele. Em meio aos sinais de desespero ao nosso redor, é essencial lembrar que a esperança ainda brilha intensamente para aqueles que se voltam para o Senhor. O tempo de buscar a Deus é agora. Ele está esperando, pronto para receber aqueles que desejam retornar. À medida que a história da humanidade se aproxima de seu clímax, a profecia sobre o Armagedon se torna mais relevante. O conceito de uma batalha final entre o bem e o mal ressoa nas Escrituras e na consciência coletiva. Essa batalha não é apenas física, mas também espiritual, refletindo a luta eterna entre as forças de Deus e as trevas. Os sinais que apontam para essa confrontação se acumulam, com tensões globais e divisões crescentes entre nações e ideologias. Em meio a essa incerteza, as palavras de Cristo sobre a vitória final se tornam um bálsamo para os corações aflitos. Ele prometeu que o bem triunfará, que o reino de Deus será estabelecido e que a justiça prevalecerá. Para aqueles que permanecem firmes na fé, essa verdade é uma fonte de esperança e coragem. O Armagedon não é o fim, mas o início de um novo tempo, onde a paz e a verdade de Deus reinarão. Com a conclusão da batalha entre o bem e o mal, as Escrituras prometem um novo céu e uma nova terra, onde a dor, o sofrimento e a morte não terão mais lugar. Essa nova era é um vislumbre do que Deus preparou para aqueles que o amam e permanecem fiéis. A visão de um futuro glorioso, onde a paz de Deus reinará em plenitude, é um alicerce de esperança em tempos de tribulação. Na Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse, não haverá lágrimas, pois Deus enxugará cada uma delas. Esse é um convite para todos aqueles que buscam um propósito maior, uma vida que transcende os desafios do mundo atual. A promessa de redenção e renovação oferece um consolo duradouro, lembrando-nos de que a nossa luta não é em vão. Assim, devemos nos preparar para essa nova era, cultivando uma fé sólida e buscando sempre a presença de Deus em nossas vidas. A história não termina em desespero, mas se encerra com a certeza de um futuro brilhante sob a luz divina. Chegamos ao fim desta jornada reveladora, onde desvendamos as verdades ocultas e os sinais proféticos que apontam para o futuro da humanidade. A batalha entre o bem e o mal se intensifica, e as profecias antigas se cumprem diante de nossos olhos. Os sinais estão por toda parte, e o tempo para ignorá-los se esgota. Este é o momento de despertar para a verdade, de buscar discernimento espiritual e se preparar para o que está por vir. Afinal, a esperança e o arrependimento ainda estão ao nosso alcance. E a promessa de um novo céu e uma nova terra é uma realidade garantida para aqueles que perseverarem na fé. Gostou deste vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários o que você acha sobre os tempos em que estamos vivendo. E lembre-se, essa é apenas a ponta do iceberg. Ainda há muito mais para revelar. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a sua jornada.